E a partir de agora eu converso por telefone com o Edson Borba Teixeira, ele que é gerente regional da Ipagre em Criciúma, em pauta aqui na nossa conversa, o impacto das chuvas da semana passada aqui na nossa região. Borba, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Madeira, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado desde já pela atenção com a nossa emissora mais uma vez. Já deu para contabilizar o quanto que as chuvas impactaram na agricultura aqui do Sul, Borba? Sim, aqui eu estou com os dados aqui da ANESC e da ANREC. O colega Gustavo lá em Tubarão também tem os dados da Amurel. Claro que os nossos valores são menores quando comparados com Tubarão, mas também não deixam de ser perdas significativas, montam aí a valores próximos a 10 milhões de reais, principalmente aí na cultura da soja, segunda safra, né? A soja agora plantada em janeiro, o pessoal estaria colhendo neste momento. Então, a soja aí, os valores estimados em torno de 5,7 milhões de reais. Forquilinha teve um prejuízo bastante pontual, ali são em torno de 230 hectares de soja, que praticamente não serão colhidos. Então, os produtores estão ontem, hoje, nas lavouras, mas expectativas de rendimento aí que seriam na casa de 50, 60 sacos por hectare, estão conseguindo colher 10, 15 sacos e ainda com uma qualidade de grão muito inferior. O exemplo de Forquilinha aqui eram em torno de 700 hectares de soja que tinham para colher agora nesse momento, em torno de 230, 240 praticamente não serão colhidos, e o restante também dá uma quebra na qualidade, mas os agricultores ainda irão conseguir colher. Além da soja, nós também tivemos prejuízo no feijão, feijão em torno de 750 mil reais de prejuízo, que também o feijão segunda safra é um momento que os agricultores estão colhendo. Mandioca e aipim ali na região no município de Araranguá, e além das hortaliças folhosas, do tomate também, tivemos prejuízo aqui em Criciúma. Em Criciúma, tomate, alface, a parte de gramíneas também para a produção de leite. Então os valores aí chegam próximo a 10 milhões de reais de prejuízo na ANESC e na ANREC. Os municípios mais atingidos, como eu falei, são Araranguá, Criciúma, Forquilinha e Içara, muito em função da soja também, né? E os outros municípios também atingidos, mas com valores menores, visto que a maioria das culturas já haviam sido colhidas. O quanto que isso deve influenciar também, Borba, no dia a dia das cidades, haja vista que algumas dessas cidades que você citou dependem bastante aí da agricultura, dependem bastante dos valores arrecadados com esse meio de produção, com esse prejuízo, o quanto que deve impactar também para o próprio rendimento das cidades, para o próprio desenvolvimento dos municípios que você citou? Em termos de impacto, assim, muito mais naquele recurso que o agricultor vai fazer girar na cidade do que propriamente, às vezes, numa elevação de preços ao consumidor. Se a gente for pensar assim, do ponto de vista do consumidor, os prejuízos na soja acabam não influenciando muito no cotidiano em relação a preço de mercadoria, porque a gente não é uma região grande produtora, né? Uhum. Mas vai impactar muito naquele dinheiro que o agricultor, né, faz girar no comércio. Para a cultura aí da soja, do feijão, do milho, que a gente tem orientado, os agricultores, se eles têm o financiamento, né, procurem financiamento de custeio, procurar aí as suas agências bancárias e acionar o PROAGRO, que é o seguro da produção, para tentar recuperar parte desses valores. Então, são as políticas públicas que tem nesse momento para apoio. E, Borba, quando acontece esse tipo de tragédia, esse tipo de situação, sempre vem aquela dúvida, e isso eu também perguntei para um bombeiro no começo dessa semana, quando eu pude conversar com o bombeiro que coordena a guarnição de Araranguá, que sempre que vem esse tipo de situação,
a gente sempre acaba se perguntando, dava para ser evitado? Haja vista que a questão é um problema natural, mas hoje com a tecnologia alguma coisa dá para prever. No caso da agricultura especificamente, dava para ser evitado uma parte desse prejuízo? Dava para ter sido menor caso houvesse uma atenção maior dos agricultores ou não tinha muito o que fazer? Na tua experiência, dava para ser evitado alguma coisa, Borba? Na verdade, foi evitado, né? Uhum. Então, assim, toda essa parte da criação animal, né? O pessoal recolher os animais para próximo das propriedades, ter uma alimentação suplementar disponível para não ter uma queda na produção do leite, ter resfriadores nas propriedades que pudessem armazenar essa produção por um maior período de tempo, porque a gente teve comunidades que os caminhões de leite não conseguiram chegar por questão de acesso, né? Mas a estrutura de armazenamento das propriedades proporcionou que os agricultores mantivessem o produto sem maiores prejuízos. Uma outra ação que a gente fez aqui, de certa forma, os agricultores também atenderam, né, os produtores de arroz, de manter as áreas, as lavouras de arroz fechadas assim, de não deixar a água que choveu dentro da lavoura ir para os rios, porque de certa forma ajudou que a água não foi para regiões mais perigosas, né, para as regiões mais baixas. Então foi um pedido que a gente fez antecipado e os agricultores atenderam. Agora, assim, em termos da produção, aquela lavoura que está lá no campo, a agricultura é uma fábrica a céu aberto, esse é o dia a dia do agricultor, né? Sim. Então quem está na cidade, que consome, que às vezes diz que o produto está caro, e que os preços estão altos, entender que o nosso agricultor, né, ele planta e não sabe se vai colher. Então tem essa dificuldade. A gente não trabalha num pavilhão, numa indústria, né? É uma indústria a céu aberto, com todos as intempéries climáticas que podem causar prejuízo. Ou seja, o prejuízo ele foi relativamente grande, né? Cerca de 10 milhões de reais, mas poderia ter sido ainda maior se não houvesse esses cuidados, né, Borba? Com certeza, poderia ser muito maior. A verdade, assim, se a chuva aqui nas bacias do rio Araranguá, do rio Uruçanga, né, que são os dois principais rios aqui do sul, poderia ter sido, do Mapituba, poderia ter sido muito maior se o volume de chuvas fosse próximo ao que aconteceu nos municípios da bacia do Rio Tubarão. Aqui de Criciúma ao sul, choveu entre 50 e 100 milímetros a menos do que choveu na região de Tubarão. Então lá os prejuízos foram ainda maiores. Eu não estou aqui com os dados, mas eu estava vendo, o pessoal estava levantando em Tubarão, os valores ultrapassam a casa dos 40 milhões de reais na mulher. Uhum. E Borba, para finalizar, né, aí já mudando um pouquinho o assunto, a gente falou bastante de chuva em função da semana passada, mas para a semana que vem está previsto um frio mais rigoroso, né, mais próximo de inverno, em alguns pontos mais altos do estado falam até da possibilidade de neve, geada. Qual é a orientação que a Ipagre deixa aí para os agricultores para evitar prejuízos agora com o frio que deve estar chegando aí nos próximos dias? A gente saiu de uma condição de estiagem, né, uma condição de excesso de chuva, vento e agora vem geada, né? Pacote completo. Mas principalmente aí nessa questão de alimentação e trato para os animais, também há de se considerar que é uma época que de certa forma esperado esse tipo de atividade, né, de frio. Principalmente agora essa questão de prever alimentação para os animais. Também a gente tem que ficar de olho porque tem previsão de geada para o estado, mas não é a nossa região aqui, certamente não vai ser aquele frio que aconteceu em julho do ano passado, né, que deu uma geada geral, né? Então aqui a nossa região ainda é menos comum. Mas principalmente aí a questão da alimentação animal nesse momento. Perfeito. Edson Borba Teixeira, gerente da Ipagre em Criciúma, muito obrigado pela atenção, Borba. Bom trabalho, estamos sempre à disposição. Obrigado, Madeira. Só mais eu gostaria de aproveitar aqui o espaço na editora. À vontade. Relatar um fato que a gente vem ocorrendo aqui nos municípios nos últimos 20 dias,
os agricultores que precisam renovar a sua declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, que é o documento que dá acesso às políticas públicas de crédito, principalmente, a gente está ocorrendo uma instabilidade muito grande no sistema do Ministério da Agricultura, que é o sistema que a gente utiliza para inserção de dados e emissão desse documento. Houve uma perda no banco de dados e o sistema ficou muito instável nos últimos dias. Os agricultores procuram um escritório e acabam, o nosso técnico não conseguindo emitir o documento na hora, fica tentando e acaba causando algum transtorno, e os agricultores às vezes têm urgência na emissão desse documento, mas que tenham, deixar aqui o recado que não é uma má vontade do nosso técnico, né? E sim um problema que a gente está tendo no sistema de emissão desse documento. A gente está reportando o problema para a equipe de TI do Ministério. Eles estão empenhados em resolver o problema, mas vem causando transtornos aí para a obtenção do documento por parte dos agricultores. Perfeito. Borba, obrigado pela atenção, bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Esse então é Edson Borba Teixeira, gerente regional da Ipagre em Criciúma, falando aí do impacto das chuvas na agricultura aqui do Sul.